O profeta Eliseu, depois que multiplicou o azeite da viúva, ele atendeu uma mulher rica. Era uma viúva pobre, mas ele atendeu também essa viúva, essa mulher rica, a mulher sunamita. Sunem não fica tão distante do Carmelo. Quando a gente sobe o Monte Carmelo, a gente está visto tudo em volta. Visto o Ribeiro de Querite, onde o profeta ficou lá. Monte Carmelo é onde teve o encontro do profeta Elias com Acabe e matou os profetas de Baal. Os irmãos sabem da história. De lá você avista a planície do Armagedon, de Megido. Está perto da fortaleza de Salomão, que é a fortaleza de Megido. Também de lá você avista ainda a fortaleza de Acabe, lá em Samaria. Ainda avista ainda alguma coisa. Então dá uma vista muito alta, muito boa. E o profeta Eliseu ficava nesse monte. Só que quando ele passava na casa da mulher sunamita, em Sunem, essa mulher, ela percebeu que ele era um homem de Deus. E disse para o seu esposo: eu tenho observado, porque quando ele passava lá, era o lugar dele lanchar, tomar um cafezinho, comer pão. Mas ela ficava observando. E ela chegou à conclusão e disse para o seu esposo: eu tenho observado que este homem, esse profeta, é um santo homem de Deus. Nós vamos fazer um quarto pequeno, era no muro, para ele. Para quando ele vir aqui, ter um lugar para ele repousar. Nós vamos fazer. Ela não disse eu vou fazer. Ela era submissa ao seu esposo. Ela não era uma sargentona. Disse: vamos fazer um quarto para o profeta, para esse homem de Deus. Vamos colocar lá dentro uma cama, uma mesa, uma cadeira e também um candeeiro. Uma cama para ele repousar, para ele dormir. E uma mesa para ele colocar os pergaminhos, para ler e tal. Mas também essa mesa serve para a gente levar um lanchinho para ele. Estava cuidando do profeta. E organizou tudo. E um dia que ele veio novamente ali à sua casa, ele repousou nesse quarto. E ele achou tão bom, tão confortável, uma cama boa, um lugar para sentar, uma cadeira, uma mesa para colocar os pergaminhos e também para lanchar, que evidentemente ela trazia um chazinho para ele, um pão, é de costume. Ele se sentiu tão confortado que ele ficou pensando: o que eu vou fazer para essa mulher? Eu preciso recompensar ela. O que eu vou fazer? Mas Geazi, como era aquele curioso, tem gente que é curiosa, né? Geazi era curioso. Geazi já sabia de tudo. Sabe aquela pessoa que chega na sua casa, já descobre se a casa é sua, se é de aluguel, se o carro é seu, se o carro é emprestado, sabe? Né?
se está quitado, se está pagando as parcelas, quantas parcelas tem. Geazi era um desses. Geazi já sabia até qual era o grupo sanguíneo da sunamita. Se era A positivo, se era A negativo. Tem gente que é assim. Você dá uma carona para alguém e aí pronto, esse carro é seu, esse carro tá, você comprou, está pagando. Tá. Tem gente que é desse jeito. Geazi era assim. Geazi já sabia que ela era estéril, que ela não tinha filho, que ela era e o seu esposo era velho. Já sabia de tudo. Disse, olha, mas o profeta mandou chamar ela. E ela veio, ficou diante dele e disse, o que tu queres que a gente faça? Você quer que a gente interceda por você, diante do rei, diante do chefe do exército, capitão do exército? Ela disse, não, eu moro no meio do meu povo. Quer dizer, não me falta nada, estou em casa, moro no meio do meu povo. Só faltava um milagre, né? Tem gente que tem tudo, mas falta um milagre, né? Mas aí, tá bom. Mas aí Geazi falou para ele, olha, ela não tem filho, não. Geazi já sabia de tudo. Como é que ele sabia? Eu não viu nem filhos ali, mas os filhos, pô, igual ninguém vai lá em casa não vê meus filhos lá. Mas eu acho que já chegou, o primogênito chegou, e agora? Minha esposa não veio porque estava organizando uma jantinha para ele. Mas ele já sabia que ela não tinha. Quer dizer, ela não tem filho adotivo, não tem nada. Curioso que só ele. Então chama ela. E ela veio e ficou na porta. E Geazi disse, olha, nesse tempo da vida, você vai ter um filho. Nesse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Tá bom. Mas aí uns dias ela começou com, o texto não fala, mas evidentemente foi assim, sentindo alguma coisa, um enjoo, o que será isso e tal. E descobriu que estava grávida. Glória a Deus. E teve o filho no tempo que o profeta falou. Tá bom. Então tá bom. E o menino foi crescendo. Depois que já estava grande, foi para a roça, mas seu pai, era tempo da colheita, junto com os segadores. E o menino lá com o pai dele. De repente o menino fala assim, ai, a minha cabeça. Ai, minha cabeça está doendo. Aí o pai dele falou para o moço, leva para a mamãe dele, leva para a sua mãe. Porque o homem é assim. Está com um menino no braço, está achando bom. Mas se acontecer alguma coisa, leva para a mamãe. Muito bem. E ela ficou com o seu filho sobre os joelhos, diz a Bíblia, até o meio-dia, e o menino morreu. Essa é a história. Essa é a história do profeta de Assunamita. Muito bem, morreu. E agora? Leva para a funerária, faz o anúncio que, lamentavelmente, com pesar, anunciamos o falecimento do filho da Sunamita. Foi assim? Não. Ela pega o menino, leva para o quarto do profeta, deita o menino na cama do profeta, e desce, fecha a porta e sai. Chama o seu esposo e diz assim, manda o moço com uma jumenta, que eu vou lá no profeta. O marido dela estranhou. Ele disse, mas por que ir lá no profeta? Não é lua nova, não é sábado, quer dizer, não é dia de ir lá.
no profeta. Aí ela disse: está tudo bem. Quer dizer, se preocupe, não, está tudo em paz, está tudo bem. O menino está morto, mas está tudo bem. Falou nada para o esposo. E ela foi e falou para o moço: olha, para ele guiar, né? Não é para parar em lugar nenhum, falar com ninguém, só se eu mandar. Parar só se eu mandar. Deter só se eu mandar. Tá bom. E acontece que, quando ela está indo, o profeta lá no Monte Carmelo vê ela de longe. Aí fala para o moço Geazi: a sunamita está vindo, vai lá, procura ela. Se está bem com ela, com o esposo, com o filho. E Geazi correu a encontrar ela. E disse: está tudo bem? Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Pronto. Vai bem. E prosseguiu. Mas quando chegou aos pés do profeta, ela abraçou os pés dele, Geazi veio para tirar ela. O profeta disse: não, deixa, que ela está uma alma cheia de amargura. E o Senhor não me revelou. Mas aí o profeta falou para Geazi: pega o meu bordão ou o meu cajado. O cajado é uma arte de madeira que dá sustentação. Cinge-te e vai sem cumprimentar ninguém na estrada. Se alguém te saudar, não responde. Leva o meu cajado e coloca sobre o menino, sobre o rosto do menino. Mas aí ela disse: olha, tua serva não vai. Viva o Senhor, viva a tua alma, que não hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. Foi também. Nesse período, nesse trajeto, Geazi já veio de volta e trouxe a notícia, disse: não valeu nada, o menino está morto. Aí o profeta foi. E os irmãos conhecem bem a história. O profeta chegou, entrou no quarto, fechou a porta sobre eles, fez uma oração. Deitou sobre o menino, pôs sua boca sobre a boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, suas mãos sobre as mãos dele, aqueceu o corpo. Interessante que depois ele desceu, o menino continuou morto, e deu uma volta na casa. Você imaginou o profeta dando uma volta na casa? Tem profeta aqui. Tem homem de Deus aqui. E esses homens de Deus, se der uma volta na casa, está expulsando todo o cheiro de morte, está expulsando todo o mal, está expulsando toda a doença, está expulsando toda a enfermidade. É o profeta dando a volta na casa, expulsando todo o mal da casa. Toda a influência do mal da casa. E eu quero dizer que o Espírito de Deus está dando volta na casa aqui, expulsando todo o mal. Tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que tenta diminuir seus passos, entristecer a alma. O Espírito de Deus está nessa noite aqui, dando uma volta na casa aqui, tirando toda a influência negativa do mal.
Depois ele voltou, fez o mesmo processo, deitou-se sobre o menino, os olhos sobre os olhos, a boca sobre a boca, as mãos sobre as mãos. E aquele aquecimento do corpo não foi nada mais, nada menos do que uma unção do Espírito de Deus que estava sobre o profeta. Aí o texto diz que o menino deu 7 espirros e abriu os olhos. O que estava faltando aconteceu, um milagre. Ela disse para o profeta: não te pedi filhos. Algo que para ela era impossível. Não tinha jeito. Mas o nosso Deus é um Deus que age justamente no impossível. Até eu disse que tudo é possível para ele. E Lucas escreveu que para ele nada é impossível. Então, se tem algo nessa noite aqui que está sendo considerado impossível, Deus está trabalhando para fazer o impossível. O milagre de Deus nas nossas vidas acontecerá. Muito bem, essa é a história. Mas o que essa mulher, qual é a lição que ela transmite para nós? Quais as verdades que esse texto traz para a nossas vidas? Qual? Primeiro que ela era hospitaleira. Ela era hospitaleira. O que estava faltando nela era o milagre aconteceu. Mas o que eu acho interessante é que ela tinha um poder extraordinário para perceber. Ela tinha um poder de percepção muito forte. E eu acho interessante que ela disse aqui, disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Existe uma coisa muito interessante. É o poder das palavras. Você sabe, tem mães que estão sofrendo com filhos hoje, e pais, porque eles mesmos proferiram palavras negativas para o filho, e as palavras têm poder. Aconteceu esse milagre aqui porque mesmo diante dessa circunstância, a palavra dela foi essa: está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O menino está morto, mas está tudo bem. O menino morreu, está tudo bem. E no fim ficou bem mesmo, né? Glória a Deus. Porque tem pais, que eu já vi isso, mães também, de falar até palavras duras para o menino: esse menino aqui, você hoje não me escapa. Eu vou mostrar para esse capetinha como é que faz. Mas fala isso, eu ouvi isso. Isso é palavra? A palavra tem poder. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21, nos traz um cuidado grande com as nossas palavras. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Fruto da boca. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Pronto. Se tem uma língua para amaldiçoar, aquela palavra tem poder para que a maldição cai para quem profere a palavra. A língua dá vida e a língua mata. É a mesma coisa de beber um veneno e querer que os outros morram. Não. Poder das palavras. Profira as palavras bonitas, palavras verdadeiras, positivas para os seus filhos.
O menino está custoso, esse menino é uma benção. O menino está insuportável, mas esse menino é uma benção de Deus. Esse menino é uma benção. Essa menina é uma escolhida de Deus. Está custosa, adolescente custosa, dando trabalho para os pais e os pais. Essa é uma missionária. Essa menina é uma benção. Essa menina foi Deus que me deu. Pronto, é assim. E o que você fala, você vai comer do seu fruto, do fruto dos seus lábios, da sua língua. Daqui uns dias você está vendo a sua filha pregando o evangelho, cantando, louvando a Deus, sendo uma missionária, uma mensageira do Senhor. Pronto. Palavras e palavras têm poder. Tiago 3, versículo 2. Vamos dar uma referência aqui. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Pronto. Às vezes dá até vontade de falar o instinto humano do homem velho, mas você refreia e não fala. Você domina. E a Bíblia diz que esse é perfeito. Glória a Deus. Provérbio capítulo 12, versículo 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Mas a língua do sábio é saúde. Glória a Deus. Tem palavras, que são como pontas de espada. É uma facada. Mas a língua do sábio é saúde. Você pode até estar doente, conversa com sábio. Sábio é o povo de Deus, que teme a Deus. Sara, melhora. Tem gente que chega no hospital para visitar um que está lá com oxigênio aqui no nariz. O que foi? Foi isso. Nossa, minha sogra morreu disso. Não escapou de jeito nenhum. Já está matando. Mas tem outro que está ruim. Aí você chega lá e diz assim, não, isso Deus está no controle. Isso para Deus não é nada. Deus vai te levantar, vai dar saúde. Levanta mesmo. Porque a palavra do sábio é saúde. Que as nossas palavras sejam saúde para a glória de Deus. Põe o versículo 25, filho. Aleluia. 25, versículo. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Glória a Deus. Que coisa boa. Parece que um coração abatido, desanimado, frustrado, contristado. Mas chega alguém na sua casa, você se alegra, esquece até o problema, porque a palavra que saiu da boca dele foi saúde. Glória a Deus. Eu estou lendo aqui para a gente ver o que a Bíblia diz. Provérbio 25, 11. Glória a Deus. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu conheci um casal que tratava os filhos de porco. Esse porco. Isso é palavra falar para filho? Eu mato esse porco hoje. Fala isso para o filho. Isso eu presenciei. O que vai virar isso?
18 e 25 de Provérbios. Ou seja, desculpa. Provérbio 25, 11, nós já lemos o 15. Capítulo 15 de Provérbios. Parece que é o versículo 50, tem isso? Tem 50. Vamos ler outra referência aqui. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavras têm poder. Tem poder para matar e para dar vida. Mas a pergunta dela aqui é essa: vai tudo bem? A pergunta é essa: vai tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem mesmo? Olha aqui. Vai bem contigo? Ah, tudo bem. Mas está bem mesmo? Porque tem o costume, né? O costume sempre é esse. E aí, fulano, fulana? Está tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Não, eu estou só, como diz o ditado, o adágio popular que roda por aí. Eu estou só a capa da gaita. Não é assim? Geralmente não é assim? Não, estou só bagaço. Um amigo aqui em Porá. Olha, e aí, como é que está? Ele fala: rapaz, tirando o que não presta, o resto está um bagaço. Então não vai sobrar nada. Geralmente é assim. E Geazi procurou: vai bem com teu esposo. E aí, vai bem com o esposo? Vai. Eu acho que se procurasse isso para a mulher de Noé, ela ia dizer: eu só não saio da arca porque eu não tenho para onde ir. Lá em casa é leão rusgando, é camelo dando coisa. Lá em casa parece que a arca de Noé está lá em casa. Papagaio gritando. Parece que os tigres estão lá brigando. Eu só não saio porque não tem jeito. Está bem com o marido? Está bem com o esposo? Está bem com o teu marido? Uma vez eu visitando e eu sabia que não estava bem. E aí, como é que está? Está tudo bem lá com o esposo e tal? Ora sim, ora não. Eu falei: como assim? Ora sim, ora não. É. Não, a hora que ele está no serviço, aí está tudo bem. Mas a hora que ele chega, aí nada fica bem. Já fica olhando o relógio. O dia podia ser igual o dia de Josué, parar tudo, para ele não chegar agora. Tem muita gente assim. Procura para o esposo: como é? E está tudo bem lá com a esposa, com o cônjuge? Tá, tinha um probleminha que quando a nossa cama era dessa normal, essa antiga, ela sempre caía da cama. Por quê? E tanto chegar para lá, chegar para ficar mais longe, caía. Mas agora está tudo bem, porque comprei uma cama daquela grandona, como é que é? King? King?
É King, um negócio assim. Aí ela grandona, agora não está caindo mais não. Fica bem longe, né? Quer ficar mais longe do marido. Está bem. Mas se for mais estreito, ela cai. Mas às vezes lá também se vê em casa é leão rusgando. Mas na nossa casa, o leão que deva ter lá é o leão da tribo de Judá. Guarda o nome do Senhor. Tem muita casa que não está bem, os cônjuges. Mas essa mulher, irmão, ela nos trouxe uma lição muito grande. Primeiro, ela não colocava qualquer um na sua casa. Ela observou primeiro. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. É profeta, mas é um homem de Deus. Eu só vou fazer um quarto para ele aqui, porque ele é um homem de Deus. Precisa da gente ter, é necessário a gente ter esse discernimento espiritual. Porque tem muitos profetas por aí. Não coloque qualquer um dentro da sua casa, não. Não deixe qualquer um colocar a mão na sua cabeça, não. Descubra primeiro se é um homem de Deus. Eu vou colocar lá dentro de casa porque é parente. Cuidado. Quem atrapalhou a vida de Abraão, adiando a bênção de Deus para a gente, foi um sobrinho. Ele saiu e levou Ló, sobrinho dele. E aquilo foi um garrancho na vida dele, que prolongou a bênção de Deus para ele. Sua casa é você, seu esposo, seus filhos. Pronto. Descubra quem é que vai para a sua casa. Não coloque qualquer um na sua casa. Ela também nos traz uma lição. Ela não levou o filho para a funerária. Eu até anotei aqui. Mas para o quarto do profeta. Funerária não tem milagre, mas na casa do profeta tem. Aleluia. Lá é só morte, mas no quarto do profeta, se entrar um morto lá, espiritualmente sai vivo, glorificando a Deus. Aleluia. Quarto do profeta, cantinho para Deus. Ela levou para lá. Muito bem. Agora ela nos deixa uma lição muito forte. Primeiro, ela entendeu que as palavras têm poder. Falou tudo bem quando nada estava bem. Vamos aprender a falar isso. Às vezes está mal, continua mal, porque a gente só fala que está mal, está ruim. Quando eu estava no Jalpaci, tem um irmão José Babassu porque ele tira Babassu para vender aquela palmito, aquela cabeça do Babassu. Conhece ele, né? Isso. Eu cheguei na igreja e já estava. Chegava antes de começar o culto. E aquela tarde tinha dado uma chuva, irmão. Chuvona. E ele vinha lá do lado da Bacilândia, daquelas fazendas para lá, de tirar babaçu. Ele tirava no machado. Não é serra, não. Machado. Ele chegou lá, sentou lá. E, irmão Zé, como é que está? Eu hoje fui lá no mato, tirei 2 babaçu e trouxe no ombro, outro no outro e o machado. E aquela chuva me pegou, eu molhei tudo, e agora minhas pernas estão doendo. As pernas estão doendo? Tá. Quantos anos o irmão tem já? 84. E as pernas, clamando que as pernas estavam doendo. Carregando 2 babaçus nas costas, o machado tomou a chuva, por isso que as pernas estavam doendo. 84. Meu Deus, naquele tempo eu era meio novo ainda. E as minhas já doíam. Entendeu?
Mas está bom. Então, para o profeta, ela contou tudo. Por que ela não falou para Geazi? Foi versículo 27, me parece? Olha aí. Chegando ela, não, o ano anterior, você falou certo. Olha, correu ao encontro e disse-lhe: vai tudo bem? Vai bem contigo? Vai bem com teus filhos? Bem, ela disse: vai bem. Muito bem. Mas quando ela chegou lá no profeta, ela despejou tudo. Ela despejou o que ela estava sentindo. Olha aí. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste e amargurada, de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Quer dizer, Deus não manifestou o profeta. Para Geazi, ela não falou nada. Mas para o profeta, ela falou tudo. Você sabe qual é o segredo aqui? Ela não ia contar a história dela para alguém que não tinha autoridade de Deus para resolver. Como sabe que Geazi não tinha autoridade de Deus para resolver? Porque Geazi não estava com o cajado. Quem estava com o cajado era o profeta. Tem muita gente embaraçada, sofrendo, problemas espirituais e outras coisas a mais, e não sai disso porque está consultando alguém que não está com o cajado na mão. O cajado é o penhor que garante a autoridade delegada por Deus a quem está com o cajado. Não adianta. O cajado está na mão do sacerdote, no caso aqui do profeta. Diz: eu não vou contar meus problemas para quem não está com o cajado. Você chega lá em Belém, no Vale dos Pastores, é uma coisa tão interessante. Quando nós estivemos lá, não era tempo dos pastores estarem com o rebanho, mas tinha 2 rebanhos lá, com 2 pastores. Até o guia falou assim, guia palestino, falou: rapaz, só sendo uma coisa de Deus, porque não é tempo, mas tem 2 rebanhos lá, cada rebanho com um pastor. E o que nos chamou a atenção, o rebanho, a ovelha fica com a cabeça abaixo o tempo todo, comendo. E o pastor fica por ali. E o outro rebanho bem pertinho e não se mistura. Esse rebanho não se mistura. Porque ela obedece o pastor. Quando o pastor quer sair, mudar de lugar, qualquer um de nós que estiver por lá pode gritar, a ovelha nem dá atenção, não conhece a voz. Mas quando aquele que está com o cajado fala, o rebanho levanta a cabeça. Quando vai sair o pastor bate o cajado no chão, então alguma coisa fazia um barulho, o rebanho levanta a cabeça. Aí o pastor vai na frente e o rebanho vai atrás. Impressionante. Ele não vai tocando as ovelhas, ele vai na frente, guiando, e as ovelhas vêm atrás dele, não do outro pastor, do outro rebanho. Do outro é o outro rebanho. Conhece a voz do seu pastor, conhece a batida do cajado do seu pastor. Então ela disse: Geazi não tem cajado, Geazi não vai resolver meu problema. Não adianta contar problemas para alguém que não tem autoridade delegada por Deus, não está com o cajado na mão para resolver o problema. Não tem. Mas falou com o profeta, com alguém que estava com o cajado. Pronto, o problema foi resolvido. Procure quem está com o cajado. É o penhor da autoridade de Deus.
A coisa que só quem está com o cajado pode fazer. Pode ser profeta também, pode ser o que for. Mas Deus atende quem está com o cajado em determinados problemas. E foi isso que ela entendeu. Não contou para o marido, não contou para o Geazi, não contou para ninguém. Eu vou contar para o profeta. Ele está com cajado, com a autoridade de Deus para resolver o meu problema. Aprenda isso. Entenda isso. Entenda. Pareçam por aí, tal. Silencie, não conte seus problemas, não. Conte para quem pode resolver e zela por você. Que a tendência é ficar pior. Mas está tudo bem. Nós estamos vivendo uma época que parece que nada está uma coisa difícil. Mas vamos pedir a Deus para nos guardar. Então, nessa noite, Deus está conosco. Vamos colocar nossas ansiedades, nossos problemas nos pés do Senhor. Porque Ele tem poder para resolver e nos dar graça. Mas vamos procurar quem tem autoridade de Deus, delegada por Deus, para cuidar de nós, né? Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, fiquemos com essa palavra, com esse conselho e com as lições que a Sunamita deixou para nós.